não vejo perder espaço no BRICS, o Brasil. Gente, vamos ser franco, né? Quem manda no BRICS é a China. A questão é que a China, pela própria condição da geopolítica internacional, ela necessariamente precisa ceder mais aos seus aliados para tê-los. Ela não consegue, por exemplo, estabelecer com seus aliados a relação que os Estados Unidos historicamente estabeleceu com aliados tipo o Brasil. Nas relações políticas, os aliados mais relevantes dos Estados Unidos são países, por exemplo, da União Europeia, Canadá, Japão. E depois de dezenas de países mais relevantes no jogo político internacional para os Estados Unidos, entre seus aliados, vai aparecer o Brasil, que historicamente é uma área de influência dos Estados Unidos. No BRICS, por mais que a China, pela dinâmica da sua economia, seja a capitã do bloco, a China não tem tantos aliados poderosos quanto os Estados Unidos historicamente constituiu. De modo que a China precisa dar mais voz aos aliados que tem. E daqueles que são aliados da China, o Brasil é um dos mais importantes. Ou seja, a China está disputando o Brasil. O Brasil, historicamente, é área de influência dos Estados Unidos. O que hoje pode estar mudando a partir da composição do BRICS é justamente esse fato. Então, somado a isso, quando a gente para pensar na estratégia geopolítica global da China, de como que ela atua com seus parceiros econômicos, eu também sou levado a crer que, para além deste primeiro argumento, também é fundamental para o Brasil estar do lado da China, porque a China não costuma mandar tanques de guerra, nem patrocinar golpes de Estado, nem corromper a mídia de massa a partir do seu capital nos países, né, que eles querem dominar politicamente. Eu não me recordo da China alimentar grupos extremistas islâmicos para tumultuar regiões. Também não me recordo da China patrocinando revoluções coloridas. Agora, o que eu vejo a China fazendo é tentar manter a sua economia num ritmo forte de crescimento, a fim de mostrar para a humanidade que é possível uma nova construção socioeconômica que pode ser mais eficiente que o modelo de capitalismo dos Estados Unidos. E nesse sentido, então, eu acho vantagem para o Brasil estar do lado da China. Então, é completamente diferente. Por mais que você queira sustentar essa história do imperialismo chinês, eu discordo disso, tá? A minha leitura sobre imperialismo é outra, tá? Uma política nacionalista, do ponto de vista econômico, não é necessariamente imperialismo, tá? Mas mesmo para aqueles que não partilham da mesma interpretação do imperialismo que eu e tentam sustentar a ideia do imperialismo chinês, eu ainda diria que se então isso é um imperialismo bastante diferente do dos Estados Unidos. Eu acho que não diminui o papel de ninguém, agrega papel de outros participantes. E outra questão é o seguinte, é necessário que o BRICS mantenha seus tentáculos na América do Sul. E eu acho que esse foi um dos motivos, para além do pedido do Lula, que também fizeram com que a Argentina, mesmo na situação complicada que está, não só economicamente como politicamente, mesmo assim ela acabou sendo aceita no grupo. Se Javier Milei ganha as eleições, isso vai ser um problema para os BRICS, como foi um problema para os BRICS no período que Jair Bolsonaro era presidente do Brasil, onde a relação meio que sobe no telhado, onde não se conseguem avançar com ações mais concretas. Bastou o Bolsonaro sair e haver um melhor entendimento para que se alinhavasse melhor, por exemplo, a estratégia do novo Banco de Desenvolvimento, a estratégia de financiar o desenvolvimento do Sul global em moeda da África do Sul, em moeda do Brasil. Então acho que uma vitória do Milei pode jogar uma areia nisso aí. E é lógico que as lideranças dos BRICS sabem dessa possibilidade.
Então, o que eu defendo? Se, mesmo com essa possibilidade, a Argentina foi aceita, é sinal de que sim, há interesse dos BRICS em manter o seu pezinho na América do Sul. Até porque, como eu disse antes, aqui a gente está falando de uma área de influência historicamente constituída como área de influência dos Estados Unidos. Então, conquistar essa ponte aqui é, de alguma maneira, diminuir a influência dos Estados Unidos nessa região. Perfeito? Não, os BRICS agora controlam 80% da produção de petróleo global. É isso que a galera não está entendendo. Ah, mas os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o Irã... Gente, tudo isso aí é grande produtor de petróleo. Num grupo que já tinha Brasil e Rússia, né, a própria China, então agora vocês podem ter a noção do que está acontecendo. Outra coisa, Etiópia, Egito, nós estamos falando aí do maior e do segundo maior mercado consumidor da África, Etiópia e Egito. Quer dizer, não tem ponto sem nó aí, gente. Não há um alinhamento político ideológico, há um alinhamento de interesses econômicos. E a China tem bastante bala na agulha para oferecer. Os Estados Unidos está mais envolvido com a guerra, ou as guerras, mas principalmente a guerra na Europa, porque uma coisa tem que ficar clara para todo mundo. A Europa, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa Ocidental, é um protetorado militar dos Estados Unidos. A OTAN é o braço militar dos Estados Unidos ameaçando permanentemente a Europa. De modo que a Europa tem uma menor desigualdade social, enfim, tem que manter uma rede social que mantenha acalmada a esquerda política que existe na Europa, domesticada, como ela já está há muito tempo, e isso custa caro para os Estados Unidos, em recursos energéticos, em recursos políticos. Então, os Estados Unidos está muito voltado para aquilo ali, porque eles precisam manter a Europa subordinada ao dólar. Isso é interesse dos Estados Unidos. É interesse dos Estados Unidos manter o euro, que dá algum privilégio para a Alemanha em relação ao restante da Europa, mas mantém a Alemanha subordinada aos Estados Unidos, ou seja, acalma a Alemanha. Só que para o euro continuar dando certo, o resto da Europa, pelo menos a parte ocidental mais desenvolvida, também precisa ter uma situação relativamente confortável em comparação, é claro, com o que se tem no sul global. Mas há um empobrecimento da Europa. Há um aumento da desigualdade na Europa. Há uma explosão de contradições na Europa que os Estados Unidos têm que administrar sob perda da hegemonia global, né? Sob risco de perda da hegemonia global.